Mais um Dream Story, a história dos sonhos aqui comigo, Fernando Pinheiro. Vocês conhecem como Nando Pinheiro, a voz da motivação. Mas sempre nesse podcast eu vou vir com meu nome de nascimento, meu nome de batismo. Meu pai que faleceu em 2023 sempre dizia o seguinte: Fernando é pesado esse nome. Por isso que eu coloquei esse nome para você. Esse nome vai ser de um homem de muito sucesso, de muita prosperidade, que vai ajudar muitas pessoas. Obrigado, meu pai. E hoje eu estou com um cara aqui que eu sou fã. Vocês me conhecem como o cara que motiva pessoas, mas quem motiva a voz da motivação? São pessoas como esse cara que está aqui junto comigo, que é um cara de Deus e tem uma frase no TikTok. Ele tem a rede que ele tem mais seguidores, se não me engano, é o TikTok. Hoje está com 413 mil seguidores e tem uma frase que fala o seguinte: priorize a Deus. Amém. Essa vida é temporária. Amém. Estou aqui com ele, o homem de Deus, esse ser de luz, um anjo, Bruno Malachini. Nando, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de poder estar nesse podcast que você me chamou hoje, né? Não estava tão pronto assim, mas eu falei, não, tem que encarar. As oportunidades que Deus fomenta são assim, né? Então a gente tem que agarrar a primeira vez, mas creio que você vai me ajudar aqui. Obrigado mesmo. É o teu primeiro podcast, meu cara? primeiro podcast. Que legal. Ainda Então, sem muito preparo. dá tua mão aqui. Peço que vocês me ajudem aí também. Dá tua mão aqui. Pá. Deus te abençoe muito, meu irmão. Amém. Porque você tem uma luz que contagia, Você que também. dá pra ver nos vídeos. Vou até Nós tirar temos, meu óculos você aqui. também tem. Você também me motivou. Vou também tirar o me óculos pra ajudou. falar de olho no olho. O que tá faltando pras pessoas é o olho no olho, meu irmão. Parabéns, não desiste do teu trabalho não, Amém. velho. Obrigado. Não desiste daquilo que tu faz, porque tu tem salvado muitas vidas Para a honra e glória do Senhor. pela honra e pela glória do Pai. Amém. Então eu Obrigado. vejo, eu tô me olhando para um espelho aqui, porque é exatamente aquilo que eu venho fazendo ao longo dos últimos 8 anos e você está fazendo brilhantemente nessa plataforma que chegou há pouco tempo, mas você podia escolher fazer dancinha, fazer um monte de coisa, você está Sim. escolhendo ajudar Né? pessoas. Que é o que, graças a Deus, a gente sabe que é o que mais importa, né? É o que Como mais tá importa. no perfil, essa vida ela é temporária, né? A gente tem que se preocupar com aquilo que é mais importante, que é a vida eterna, que é guiar almas aqui, né? E eu sou grato pelas suas palavras, por poder ter te motivado, que você também foi uma pessoa que me motivou muito. Então quem é, dentro do Dream Story, quem é Bruno Malachini? Um resumo da sua vida, da tua história, se a gente pode falar da tua infância, o que... Vamos falar das coisas que você teve como desafio na vida para inspirar pessoas. Eu acho que é sobre isso. Nem tudo são flores na vida. Nem tudo são flores, de jeito nenhum. Quem é Bruno Nando, Malachini? Ainda mais para quem tem um chamado, a gente sabe que a labuta ela é maior, né? A gente sabe que as perseguições são maiores, as lutas são maiores e comigo não foi diferente. Desde pequeno eu fui guiado no caminho de Deus, inclusive por pessoas que não seguiam o caminho de Deus, mas sempre me falavam, você tem que orar, isso é certo, isso é errado, então isso me ajudou muito. Só que eu era aquela pessoa que ia mais no automático. Eu não sabia quem realmente era Deus. Eu orava tal, mas foram através dos processos, dos desertos, que Deus mais falou comigo. E muitos deles, os mais intensos, eles foram mais recentes. Mas desde pequeno, Nando, desde que me conheço por gente, eu lidei com provas dificílimas. Você tem quantos anos? Sem querer aumentar. Estou com 34. 34 anos. 34 anos. Enfrentei, assim, coisas complicadas, sabe? Graças a Deus, nenhum problema, assim, grave, de saúde, nada disso. Mas eu lidei com pessoas muito difíceis, inclusive na minha família, desde pequeno. Desde meus 5 anos, eu via coisas, assim, que eu tive que ter aquele feeling, sem ter um psicólogo, sem ter ninguém para me instruir o que era certo ou errado nesse sentido. De ver pessoas fazendo certas coisas que eu falava, isso não é possível, não é normal, isso não está correto. E eu falar, não está certo. E eu buscar fugir daquilo, sabe? E não seguir aquela tendência, aquela hereditariedade. Então, o teu, vamos dizer assim, a tua prova de vida vem da questão familiar. Sim, da questão familiar. Da não validação, do não reconhecimento. Também, não reconhecimento, perseguição. Pouco afeto, amor, perseguição. Palavras difíceis, entendeu? Palavras assim, apontamentos, conclusões erradas. Qual palavra? Qual palavra muitas... que você já ouviu que talvez palavras pesadíssimas que machucou eu acho que você? nem convém falar. É palavrões, coisas pesadas, né?
palavras que amaldiçoam ao invés de abençoar, inclusive vindo de pessoas que a gente sabe que tem um grande peso, né? Você acredita então que os nossos pais, os nossos parentes podem inconscientemente nos amaldiçoar? Eles podem inconscientemente e até conscientemente. Até conscientemente. Porque quando o mal usa, a pessoa, querendo ou não, ela sabe o que está fazendo. Ela se deixa ser usada. Tem até um certo ponto que eu acho que a pessoa ela pode falar, opa, eu não poderia fazer isso. Aí a pessoa para e não se deixa ser usada pelo mal. Mas tem certos pontos que a pessoa ela acaba se deixando porque ela já carrega coisas com ela, um pensamento, de repente, um preconceito, que ela vai até o fim, entendeu? Então é inconsciente, consciente, mas pode sim amaldiçoar. Eu creio que Então, pode. então vamos dizer assim, a formação de uma criança, do caráter infantil, dizem os estudiosos que é até os 7 anos de idade. Uhum. Então, do 0 aos 7 anos, você viu muita coisa que não precisava ter visto, Não precisava. ouvido muita coisa que não precisava ter ouvido, Sim, exatamente. e talvez num ambiente, podemos dizer, hoje fala muito sobre isso, está muito em voga, tóxico. Tóxico, pesado, pesaroso, tudo que. Muito, muito. E não só na minha casa, mas Deus ele me permitiu, mas hoje eu vejo que foi tudo parte do processo, né? Deus ele permitiu vizinhos difíceis, amigos aqueles que a gente sempre convive desde pequeno, né? Que sabe aquele amigo que uma hora você tá junto, outra hora tá brigado? Não que eu queira me colocar como perfeito, porque eu sempre também tive muitos erros, né? Muitas vezes que eu podia ter me controlado e não me controlei, né? Mas aquelas pessoas que a gente, Deus ele permitiu, mas que o mal também usou para querer de alguma forma nos atrapalhar, impedir e no fim a gente fica com aquele pensamento que a gente que estava errado sem estar. Aí depois de um tempo que a gente vai analisar, falar, não, peraí, eu não estava errado naquela ocasião. E aquele monte de pessoas que Deus permitiu, né? Que o mal, algumas Deus permitiu e algumas o mal também usou, porque Deus permite do mal entrar na nossa vida, né? Até isso é a permissão de Deus, né? Então hoje eu vejo que foi permissão dele, mas foi uma luta tremenda, porque são pessoas até vizinhos, sabe? Pessoas que se considera, que até consideram você, mas por elas se deixarem serem usadas pelo mal, elas acabam te atrapalhando, que depois vai cooperar para o seu aprendizado, mas depois de um tempo. No momento não é fácil. No momento é a dor, é a luta de você ver acusações, palavras erradas, julgamentos errados. Já me falaram que eu tinha um coração muito duro de não perdoar, sendo que não foi isso que aconteceu. Isso é coisa do passado, né? Mas que hoje eu só guardo como análise, não, eu não tenho mais mágoa nenhuma. Hoje eu vejo que foi um processo necessário para eu poder chegar onde eu não vou dizer onde eu cheguei, que eu quero ir muito além, né? Eu creio que ainda Deus vai me usar muito, eu espero pelo menos. Com certeza. E eu tava vendo o teu TikTok, dando uma repassada em vários vídeos. Tem vídeo de 4 milhões, É, tem vídeos tem que foram muito longe, com a vídeos, ajuda de Deus. com certeza, vídeos com 1 milhão de visualizações. Uhum. Quando comecei a fazer motivação, a motivar as pessoas, poucos sabem disso. Eu pedi a Deus, e- acho que conscientemente, não é inconsciente, conscientemente, mas Uhum. no silêncio, Bruno, eu pedi assim: Pai, faça com que as minhas mensagens, ou na verdade, faça com que essa mensagem ou essas mensagens chegue para o maior número de pessoas. Sim, E ele fez isso. ele Até hoje fez. ele está É fazendo. ele quem faz. Hoje eu vejo no teu TikTok muitos depoimentos, muito, é como se fosse uma profecia ali. Algumas Hum. pessoas te chamam até de profeta ali na. É, eu não. Eu vou ser sério que eu não gosto. Você não gosta, Não até gosto. você já discutiu É. sobre isso ali, falando de falsos É um profetas. assunto até que eu gostaria até de falar, Você uma boa vai falar, oportunidade você aqui, vai né? Uma falar boa do TikTok. oportunidade, né? Mas eu vejo que tem muita experiência da sua Hum. própria vida. Você não tira coisa do nada. Uhum. Você não tira coisa, tipo, do além. Sim. Você coloca ali o sentimento. Eu vejo que tem Sim. uma pureza, cara. Se eu fosse definir o Bruno Uhum. hoje, que tem o trabalho no TikTok, é o trabalho mais simples, puro e honesto que eu já vi em toda a Olha, internet. muito grato mesmo por isso. Não sei nem o que. Me faltaram palavras. Me faltaram palavras agora. Porque de coração, Nando, é o que eu procuro ser. Já teve alguns vídeos, né, que eu fiz tentando seguir tendência, tentando falar de um assunto que estava em alta, né? Isso sempre voltado a algo com parâmetro bíblico, né? Sempre com o intuito de Espiritualidade. dar, de dar uma direção para alguém perante a palavra de Deus.
Mas eu procurava ver algo que estava em alta, um assunto, já falei sobre alguns acontecimentos, só que esses vídeos eles praticamente flopavam. Os vídeos que mais deram views, esse de 4 milhões, uns 10 que passaram de 1 milhão, vários de 500 mil, foram justamente vídeos que eu estava até pensando em falar sobre um assunto, aí chegava na hora, Deus começava a pôr na minha boca outras palavras, eu começava já a mudar completamente, aí sim que dava o engajamento verdadeiro. Teve alguns que eu realmente falei de um assunto que eu estava pensando, já mentalizando, e foi para frente, só que era realmente um assunto que eu creio que Deus já estava colocando no meu coração, ele só estava esperando eu preparar aquilo para poder, né, difundir, mandar para frente, Cara, propagar. que incrível isso, porque isso acontece, parece que você está narrando a minha história e como que eu gravo os meus vídeos também no TikTok, no Quai. Muitas vezes ali eu quero falar sobre uma coisa e Deus me usa para falar o que Ele quer O que falar. ele quer falar. Cara, Esse é o agir de Deus. eu falei para você que estou me olhando no espelho aqui Uhum, porque é exatamente isso que você falou. sim. E quando você começou esse trabalho? Quando que você sentiu essa necessidade de ajudar outras pessoas? Porque é o que você faz hoje. Nando, eu vou ser muito sincero. No início mesmo, tinha alguma coisa que me dizia: você precisa se expor na internet, você precisa falar sobre alguma coisa. Começou a me dar essa vontade. Só que eu confesso que eu não tinha nenhum direcionamento que era da palavra de Deus, apesar de eu já me considerar crente, né? Às vezes não praticando como deveria, não em posição como deveria, porque eu dei muitas, assim, vamos dizer, desviadas, né? Muitas mesmo. Mas eu até pensei em fazer vídeo de comédia, imitação, imitando o Kiko. Não vou imitar aqui não, tá? Mas fazendo vários tipos de imitações, né? Que o pessoal ficava rindo até nos ambientes de trabalho. Aí eu falei, não, vou tentar. Só que aí até fiz alguns assim e não foi pra frente. Falei, não, acho que não é isso que Deus quer, não. Aí, de repente, no ambiente de trabalho, dentro do carro lá que eu tava trabalhando, eu falei, vou gravar. Alguma coisa tava me impulsionando, grava, grava, grava. Sabe aquela coisa que te tormenta? Grava, grava. E eu protelando, eu não vou, tá, ficou ruim, ficou ruim. Falei, quer saber, vai assim mesmo. Aí criei o perfil do TikTok, mandei o vídeo, o primeiro vídeo deu 50 mil. Eu falei, opa, peraí, será que isso é assim mesmo? Será que a coisa, será que isso daqui não é um erro, não tá me enganando? Mas não. Fui fazendo outros, sempre com Foi direcionamento, engajando. foi engajando, engajando. Eu falei, meu, não é Não, e a possível uma coisa dessa. sua forma doce de comunicar. E, Eu já trabalho com comunicação há 26 obrigado. anos. A tua forma de expressar ali no vídeo, essa tua calma de falar sobre um Recíproca de assunto, percepção é verdadeira. calma que você aborda um assunto realmente parece ali, parece não, você tá falando De algo que eu vivi. de algo que você viveu e tá Sim, chegando para a pessoa certa, sim. na hora certa. Você falou aqui que tem essa questão polêmica, eu já vi em alguns vídeos teus e direto ao ponto. Não quer dizer que você fala de Jesus, fala da questão da espiritualidade, de Bíblia, dos Uhum. conceitos, e você também não se irrita com o que você visualiza. Hum, Você estava falando sobre os falsos sim, profetas. No TikTok tem muito tem disso. muito. Vai acontecer, No qual tem, na olha, outra rede tem mais, na outra no, rede. presta atenção, tenho aqui uma profecia para você. Nossa, Isso muito. vai acontecer na sua vida, você vai ficar milionário. É hoje. Tem um grande influencer, vou colocar aqui, Hum. que se destacou com isso. Não vou entrar no nome aqui. O que Ele tem um você, cabelinho que nem o meu, assim, parecido. é, é, o que você tem a dizer sobre esses seres humanos que querem ter essa Uhum. Essa ascensão essa usando, né? essa ascensão ou até mesmo essa bola de cristal que só o Pai, só o Eterno tem. Então, olha, Nando, é uma coisa que eu até peço para Deus, né? Porque eu já tive sentimentos que eu falei, não posso ter esse tipo de sentimento por ninguém, que a gente tem que amar até os inimigos, né? Eu não vejo eles como um inimigo, mas eu vejo como pessoas que, lamentavelmente, quem está seguindo, quem está engajando, não percebe. Mas no olhar você já vê que eles estão sendo usados pelo mal. Eles citam o nome de Deus, mas o mal ele pode citar o nome de Deus. Ele pode citar. E é o que eles estão fazendo. Eles estão cheios dessa vontade realmente de crescer. Eles querem crescer a qualquer custo e para isso eles não se importam se vão enganar a pessoa, se vão dar uma direção errada, entendeu? Esse que você citou, lógico, eu não vou falar aqui também, mas é uma pessoa que já me causou muito aborrecimento, no entanto que eu tive até que bloquear.
né? Para eu não ver mais conteúdo dele, porque eu assisto muito também, né? Vou vendo muito conteúdo, eu falei, não quero ver mais, porque isso está me causando um desgaste muito Mas o que grande. que é? O ego da pessoa? Não, é a pessoa falar que Deus mandou falar, sendo que Deus não mandou falar nada. Deus não mandou falar nada daquilo, Cara, isso é forte, né? hein? Assim, eu já usei nos meus vídeos várias vezes, né? Até escrito mensagem de Deus. Mas pelo que eu me lembro, eu nunca falei Deus mandou te falar, nada contra, até mesmo se você já usou dessa forma. Mas você pegar e fazer uma revelação específica para alguém, que você vê que um tá copiando de que nem tem um que copia do outro, que copia de agora de uma outra missionária, aí sei lá o que que ela é, eles falam a mesma coisa. 50 mil visualizações e Sim, 50 mil pessoas vão ter aquele mesmo vão impacto. ter, que nem se eu falar para você que tem dois caras em cima de uma moto na sua rua vigiando sua casa. Você vai ficar no vídeo, meu Deus, me proteja. E lá os comentários, amém, Deus vai me proteger. Já dá o coraçãozinho, já curte para Deus te proteger. Ou seja, se você não curtir, o cara de moto vai entrar na sua casa. Aí tem um que fala que tem uma mulher morena em frente de casa, parado olhando, que vai vir. Olha, é cada coisa absurda. Que eu falei, gente, como que pode? Quantas, né, mulheres morenas, baixinhas não vão ter? Então, assim, é uma coisa assim, é escabroso o que eles fazem. Eles não têm limite, E, sabe? e qual a motivação, então? Qual que é a verdade do Bruno nos conteúdos que você tem colocado ali? Olha, eu procuro dar um direcionamento para as pessoas. Eu procuro expor meus pensamentos, né? Ser usado com a experiência que eu tive de vida, né? Como eu creio que Deus, ele desde o começo me usou. Eu creio que os desertos, né? Que as lutas, que as más experiências foram para hoje eu poder guiar almas, guiar pessoas. Como eu disse no início, esse é o principal objetivo, né? Então eu creio que funciona dessa forma, sabe? Eu creio que a minha maior vontade é poder transmitir uma mensagem verdadeira. Ainda que não seja uma mensagem demorada e que não vai impactar milhões, mas que seja verdadeira. Uma coisa que eu ficaria com a minha consciência completamente pesada, até perante a Deus, é dar um direcionamento que não foi Deus que falou, uma coisa apenas para eu crescer e, olha, vou assustar as pessoas, vou transmitir uma mensagem de medo, não. Eu falo de assuntos que são um pouco assim complicados relacionados ao fim dos tempos, mas não é com o intuito de amedrontar ninguém, de que alguém não consiga dormir ou fique com. E você Não, é acha, para a pessoa poder realmente. e você acha o seu sentimento como ser humano, como um filho de Deus, uma pessoa que é iluminada, que Amém. os seus vídeos dá pra ver que você é um cara diferenciado. Graças a Deus por isso. Nós realmente estamos chegando nos fins dos tempos? Ah, O seu sentimento? eu acredito que sim, piamente, eu acredito muito que sim. Eu e meu primo Daniel, eu só tenho um primo só, por incrível que pareça, de primeiro grau, né? Em 2008 a gente fazia alguns estudos apocalípticos, né? Do fim dos tempos e tal. E naquela época a gente já, não vou falar presumir, mas a gente já via algumas coisas que estavam para acontecer, que estão acontecendo agora, entendeu? Mas acho que são muitas evidências, o amor que esfriou, né? Pessoas que estão esses próprios falsos profetas é uma demonstração, né? Porque quando você fala em falso profeta, muitos imaginam aquele que vai aparecer em Apocalipse 13:16, que fala, né, das bestas. Não, tem vários falsos profetas por aí, como esses de internet. E as pessoas estão se deixando levar. Aí uma pergunta que fica: essas pessoas se deixam levar por esses pequenos, quem dirá quando vir aquele que está na Bíblia, que vai ter poder para enganar até os escolhidos? Então, as pessoas vão cair muito facilmente. As pessoas elas tinham que acordar e não ir por essa, eu creio que essa palavra de facilidade ou de prosperidade. Elas tinham que ir pela palavra de Deus, pelo caminho de arrependimento, né, de mudança de vida. E o que acontece hoje em dia, na verdade, Uhum. você tocou num ponto de o amor está esfriando. E a gente vê muito Demais. isso na família. Na própria Na família. própria família, quanto antigamente, estamos falando da década de 80, eu tenho acho que 9 anos a mais que você tem 34, é isso? 34. Eu tô com 43, vou fazer 44 esse ano. Uhum. Antigamente, nós íamos na casa da avó comer macarronada, Isso não existe mais. É difícil. todo mundo sentava na mesa, trocava ideias, olho no olho, batia um papo legal sobre a vida. Hoje não, acabou isso. Acabou, acabou. É Acabou. mãe brigando com filho, é filho brigando com pai. O amor esfriou num grau. Amizade hoje não tem. Amigo é Difícil. Deus. Sim, sim. Irmão é Deus. Uhum. Inclusive, nós estamos gravando aqui um podcast com um amigo, até
é o seu xará, Bruno também. Uhum. E o Bruno falou que foi para um cruzeiro. Aí, já como eu sei que ele é de Deus, eu falei assim: você foi para o cruzeiro, você e Deus, né? Ou melhor, Deus e você. É. Porque não é, você foi sozinho. Não tem esse negócio de ir Não, Deus, sozinho. ele tá conosco o tempo inteiro. Deus está ao nosso lado a cada momento. Uhum. Mas o que eu sinto realmente, se é um presságio do fim dos tempos, é essa questão que o amor esfriou. Sim, Literalmente. literalmente. E a culpa é de quem ou é do quê? É disso daqui. Eu acho. Esse é um dos meios, é. Esse aqui é a besta. É o Uhum. 666, Ah, é o celular, é a internet. internet, essa necessidade de estar, né, Cara, fazendo o que é for para poder ter ascensão e reconhecimento de esse status. tipo de sentimento que eu tenho, irmão. Estamos no funil, Sim, no final do funil. sim, eu também. Compactuo do mesmo pensamento. Eu acho que está no finalzinho mesmo, Nando. De coração. Eu não posso citar aqui um tempo, né? Mas se eu fosse falar, eu não acho que passa muito de, sei lá, 10, 15 anos, não. Da maneira como a gente está, né? Essa falta de amor que você falou, familiar, mas em todos os lugares, né? Amigos, eu creio que nesse tempo, Deus ele está mostrando quem são os verdadeiros amigos. Deus ele me mostrou pouquíssimos verdadeiros amigos. Ele afastou de familiares, me afastou de pessoas que eu conhecia há muito tempo, que eu julgava que era amigo, que hoje eu vejo que não é, porque no momento de maior dificuldade que eu tive, virou as costas, ou caçoou, escarneceu do meu problema. E Deus ele trouxe pessoas como você, que eu nem conhecia, pessoas de longe que eu vi que estão passando pelo mesmo problema que eu, ou seja, Deus ele une pessoas que estão, ele une propósitos, né? E são poucos. Deus ele une os verdadeiros amigos. E é nesse tempo que eu creio que essa é mais uma demonstração que a gente realmente está vivendo o fim, porque está afastando muitos que se desviaram ou que talvez tiraram a máscara, ou que na verdade sempre usaram uma máscara, né? Ou que se corromperam agora, e ele está colocando aquelas pessoas que estão no propósito agora. Você tocou num ponto super importante. Eu vou dar o meu depoimento aqui. A dor de não ser reconhecido por as pessoas que nós amamos, ela é tamanha. Uhum. Ela é tamanha. É grande. Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e nos assistindo, sem dúvida, passaram ou vão passar por isso que você acabou de falar. Sim. Pessoas que eu amo, que eu amava, que eu confiava. Na verdade, você continua amando essas pessoas, que o Continuo. sentimento não Não mudou. muda. Da nossa parte não Da muda. nossa parte não muda, porque É. nós somos essa essência de amor. Quando eu falo nós, estou falando de você que também está assistindo agora, que Uhum. está se identificando com a história do Bruno e com aquilo que eu estou falando. As outras pessoas mudam conosco as Uhum. atitudes, mas nós não vamos ser aquilo que elas fizeram com a A gente gente. não pode se deixar influenciar. Não pode deixar, mas Uhum. já quase caí nessa Ah, armadilha. sim. Não, eu A já. armadilha de querer, não, eu vou pagar com a mesma Sim. Ah, eu moeda. já fiz isso muito É já. um grande É um erro. grande É erro. um grande erro. Sim, Você tem que ser o que você é, amoroso, sim. afetuoso. Não tá na Bíblia que se alguém bater na tua cara, você dá outra face para Sim. bater? É difícil, viu? É muito difícil, difícil. é difícil. Nando, eu falo pra você que uma das coisas, não te interrompendo, mas uma das coisas, eu preciso falar disso, né? Porque vai que alguém veja, alguém que me viu no trânsito. Uma das coisas que eu peço pra Deus me dar muita paciência é no trânsito. Como eu dirijo muito, né? Às vezes vem aqueles, né, atribulados, pessoas usadas pelo mal e quer. Não que eu queira pagar na mesma moeda, mas eu tenho uma coisa comigo que eu peço todos os dias, Deus, muda isso de mim. De querer fazer com que a pessoa veja que ela errou, sabe? De se às vezes querer acostar, oh, não é assim que se faz, você não pode fazer isso tal, mas até isso a gente não pode, porque quando a pessoa ela já está disposta, proposta a fazer o que é errado, agir de forma assim, folgada, né? Nem aí para as leis, né? Para o direito do outro, ela não vai te escutar se você for dar uma lição de moral ou se você querer dar algum conselho. Ela vai muito pelo contrário. Isso pode gerar até ela vir querer ir para cima de você, ou da forma como as coisas estão hoje, a gente corre até risco de vida. Então é uma coisa que eu estou pedindo para Deus, me controla dessa vontade de querer fazer com que as pessoas mudem dessa forma. Eu alcançando, não, você não pode fazer isso. É uma coisa que eu peço para Deus, a gente tem que pedir. Porque sempre vai ter gente para afrontar a gente, sempre. E você está falando dessa questão, né, dos eu chamo isso, na verdade, esses pontos de melhorias Sim. ou de recorrências de atitudes Uhum. de monstros. É. Cada um de nós temos o nosso lado luz e o nosso lado negro. Sim. É o yin e yang. Uhum.
vícios, uma série de coisas que são negativas, que Sim. podem, através da recorrência, nos prejudicar. Uhum. O que você acredita que, para o Bruno, é algo que talvez prejudicou a sua caminhada e agora você tem essa consciência? Uma coisa é você fazer algo Uhum. de forma constante que você não tem eh, Aquele sabedoria, sim, conhecimento. Quando você tem conhecimento da causa e do efeito, você muda, porque ninguém muda pelo outro, você muda exatamente. de dentro para fora. O De que que dentro você para acha? fora. Qual que é o teu monstro, Brunão? Uhum. Ah, tem muita. Todos nós, eu creio que temos muitas. Eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar todos os dias. Como eu mesmo citei, né? Esse é um grande exemplo. Às vezes a paciência, né? Eu me controlar. Porque eu não jamais quero ser hipócrita. Eu falo isso para todo mundo. Eu, nos vídeos, é claro que a gente procura, né? Passar a As boas mensagem, as maneiras. boas maneiras, né? Sim. Eu jamais, ainda que eu fosse uma pessoa que eu não ia querer transpassar algo errado para ensinar a pessoa de forma errada. Não que eu seja assim no dia a dia. Mas esses excessos, como eu te falei, no próprio trânsito, não que eu vou xingar jamais, eu não vou xingar ninguém, mas de eu querer fazer com que a pessoa veja que ela errou, ou às vezes eu dar um olhar assim, sabe, mais aquele olhar feio para a pessoa, é uma das coisas que eu preciso me controlar. Não só no trânsito, mas até com algumas pessoas que às vezes vêm carregadas, né? Eu peço a Deus sempre para me dar mais paciência, para que eu não questão de xingar, mas não responder à altura, não querer pagar, como você disse, né, com a mesma moeda, porque não é isso. Isso não vai mudar a pessoa. Isso não vai fazer com que a pessoa ela reconheça o erro dela e muito menos vai fazer com que a pessoa se aproxime da verdade de Deus. Porque ela vai falar, ele está agindo igual, né? Ele está agindo igual a mim, eu errei, mas aí ele também errou. Então a gente acaba perdendo totalmente a razão. Então é nisso que a gente tem que ser a diferença, né? E é um processo, não é fácil. Eu acho difícil ter uma pessoa que seja 100% paciente, é muito difícil. Ah, não, muito difícil. É muito Com difícil, certeza né? que E quando é um você dos. sabe onde você precisa melhorar e deve melhorar, Uhum. a gente sempre na verdade, nós temos uma evolução aqui, né, Bruno? Sim, Você colocou na sempre tua frase ali que essa vida é passageira. passageira. E a eternidade? Você acredita na Eu eternidade? acredito muito na eternidade. Aqui nós estamos num aprendizado constante, tudo aquilo que aconteceu com a gente, tem que agradecer até os momentos difíceis. Você tem esse sentimento de ter. Vamos agradecer os momentos difíceis. Vou ajoelhar e falar, pai, obrigado. Sim, Eu preciso aprender alguma coisa com isso. Eu sim. preciso. eh, eh, Você não vai me dar uma cruz maior que eu não possa Uhum. carregar. Isso é o que mais agrada a Deus, né? A gente dá graça em tudo, né? Claro que a gente vai dar graça por a gente bater um carro, não é assim também, mas é a gente dar graça por, na batida do carro, a gente não ter morrido, não ter acontecido algo gravíssimo, entendeu? Apenas ter amassado o carro, né? Então é nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ser assim. A vida, para mim, é um crivo. É um crivo tanto de aprendizado, mas principalmente para a gente decidir, eu creio muito nisso, a nossa eternidade, que eu creio que tem dois caminhos para os quais a gente possa ir. Tem um caminho de perda, né, eterna, e o caminho de ganho, de vida eterna. Ao meu ver, a minha crença, né? Deus é o seu único e suficiente Salvador, é isso? Isso, Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E eu acredito muito que o nosso maior chamado aqui não é só para nossa ascensão, para o nosso aprendizado, mas principalmente para a gente guiar almas. A gente levar almas, Resgatar, resgatar. resgatar almas, guiar e poder encaminhar elas à salvação, porque é o que mais importa. Essa vida é uma coisa que eu já fiz assim, já parei para pensar, né? É uma coisa que vem na minha mente. Talvez muitos devam usar isso como exemplo, mas o tempo que a gente tem de vida, ainda que fossem 100 anos cravados, Muito pouco. seria um grão de areia e a eternidade é todo o mar. Todo o mar de de 1 milhão de planetas Terra, né? Então, é uma coisa que não tem como comparar, né? Por isso que aqui é um crivo importantíssimo, mas o que mais importa é o que vem além, né? A gente tem que estar. E quando a gente se encontra, eu creio que vai chegar um momento da nossa vida que Deus ele vai, como aconteceu comigo, né? Chegou um momento que eu estava vivendo muitas coisas daqui e Deus ele permitiu, ele me deu um chacoalhão muito grande, né? Que é alguns problemas, inclusive um problema de saúde que eu estou no momento, que eu te falei. E graças a Deus agora eu já sei o que é, mas é algo que me impediu por um tempo até de gravar os vídeos, me atrapalhou Tá, vamos e lá. me fez voltar, né? Esse podcast tem uma audiência muito grande. Uhum, Ele é muito assistido, com sim. certeza por médicos, empresários, empreendedores. Uhum, Se eu puder abrir o que você está passando aqui, de repente a gente consegue até uma pessoa para te auxiliar, te sim. ajudar. Eu acho que é importante. Eu acho que nada na vida é por acaso. Ah, sim. Tudo tem o Tudo porquê. tem um porquê. O que você está passando aí? Qual que é o desafio? Qual que é o deserto que você vai ter que Então, passar aí? olha, Nando, com toda sinceridade, hoje
eu realmente tive a constatação de que esse problema que eu tive, que era algo que até então não conseguia descobrir, fiz exames, tal, fui para cá, para lá, até acabei procurando uma médica que ela me deu uma instrução que hoje eu vejo que não é o que eu pensava, né? Procurei, assim, diversas, mas hoje eu entendo que foi um deserto que Deus permitiu. Deus permitiu de eu ter essa, vamos dizer, essa espinha na carne, né? Como Paulo, não digo como Paulo, mas podendo comparar assim de longe, né? E foi para eu poder clamar mais a Ele, para eu poder orar mais, para poder buscar mais, para Ele poder falar mais comigo. Foi necessário isso. Hoje, com exames, porque a gente também tem que procurar medicina. Deus usa os médicos, os exames, né? Os remédios. Eu descobri o que é. Graças a Deus eu já sei o que me causou essa. Porque eu tive fadiga, coisas que as pessoas até falaram que era ansiedade, coisa da cabeça, frescura. Teve gente que falou isso, até no ambiente de trabalho, que era coisa que eu estava inventando. Então, assim, eu passava muito mal, muita fadiga, muita fraqueza. Eu fazia caminhadas de 30 quilômetros, aí depois eu fazia de 1 quilômetro e já passava mal. Eu não sabia. Hoje eu descobri que é uma colite que eu tô. Né? Colite? Através de uma colonoscopia que eu fiz, eu descobri que é uma colite, acho que ulcerativa. Ainda tá para sair uma análise melhor com uma biópsia que foi feita. A patologia se chama colite. Colite. Que é uma inflamação, não sei dizer se é grave, eu não tenho muito entendimento, intestinal que causam vários sintomas. Eu não sabia o que era. Então aquilo estava atacado, eu estava tendo crise, e as pessoas até, não, é ansiedade. Chegava a suar, alguma coisa assim ou não? Eu sentia muita fraqueza, o coração às vezes disparava, do nada. Acordava o coração disparado, fraqueza, porque falta de ar, fadiga. O intestino dizem que é o segundo cérebro. Segundo cérebro. Mas, irmão, com certeza mas agora Deus já tá tudo já curou, meu irmão. Amém. Glórias a Deus, eu creio nisso. O Pai está contigo e ele está operando em você. Está operando em você. E foi necessário, Nando. Eu dou glórias a Deus por isso, sem hipocrisia, sabe? Porque se não fosse esse problema que Deus prometeu, aliás, que Deus permitiu, que hoje eu creio que eu já estou no finzinho dele, porque agora eu já descobri o que é, né? Até então eu não sabia. Eu tenho certeza que eu teria até me desviado, porque eu estava num caminho não muito legal. Eu estava num caminho que eu estava saindo desse foco, até mesmo dos vídeos. Eu estava num caminho que eu estava frequentando lugares que eu sabia, assim, que não era o melhor que Deus tinha para mim, né? Com assuntos e tendências que não era aquilo que Deus tinha para mim. Bruno, eu acho que na vida a gente tem que procurar o equilíbrio. O equilíbrio. Não dá para querer também ser 24 horas por dia monge. Não tem como. E 24 horas por dia ser roqueiro e viver a vida intensamente. A gente tem que ser a diferença onde a gente estiver. Tem que ser luz. Eu tenho essa dificuldade também, porque eu sou um cara bem intenso no que eu faço. Na minha vida inteira, eu sempre fui muito intenso. Então, eu tenho uma necessidade muito grande de adrenalina. E não dá para ter adrenalina 24 horas por dia. Não tem como. Você não dá para viver no pico. O Ayrton Senna falava muito isso, que a adrenalina dele era sentar num carro e acelerar mais de 300 km por hora. Ele tinha que ter aquela emoção de forma constante. Eu acho que o equilíbrio é difícil encontrar esse equilíbrio, mas ele é extremamente necessário. Principalmente numa sociedade doentia que nós estamos vivendo, porque todos nós temos um grau de patologia de cabeça mesmo, de sentimentos. Na minha palestra, inclusive eu quero fazer uma pergunta para você. Você já palestrou? Nunca. Nunca, mas você vai palestrar. Vou fazer um convite para você palestrar comigo qualquer dia. Olha, obrigado. Qualquer dia para você falar. Fico muito grato por isso. Eu vou precisar me preparar muito, viu? Não, muito mesmo. Uma meia hora, 20 minutos falando lá sobre a sua vida para falar de pessoas. E eu falo na minha palestra. Ô, Nando, uma coisa é você pegar o celular assim, gravar pro TikTok e você editar, né? Quando saiu mal, gravar de novo. Outra coisa é você estar assim para muito. Sendo que não tem como cortar, né? Não tem o pod. Eu falo na minha palestra que todas as pessoas elas precisam encontrar esse porquê. Que talvez o equilíbrio é o porquê. Qual é o meu porquê? Meu porquê eu já tenho definido. É através da minha vida tirar as pessoas da escuridão e trazê-las para a luz. Através daquilo que eu faço, com as mensagens, com a positividade, com a motivação, agregando valor na vida das pessoas.
estamos vendo aí tanta coisa negativa nas Muita redes coisa, sociais. muito na É, TV, é batida tudo. de carro, é fofoca, é coisas que não vão agregar valor Nada. ao ser humano. Muito pelo Então, a partir contrário. do momento que você está numa palestra e você tem aquelas pessoas ali sedentas por conhecimento, nossa, poxa vida, até hoje nós falamos de Jesus Cristo, que foi o maior mentor, o maior coach, o maior tudo que nós já tivemos no mundo em Uhum. relação a seguir os caminhos de Cristo. Sim. Não há Tá, exemplo melhor, na não Bíblia há. está ali bem destinado. Sim. E você acabou de falar, pô, eu estava indo para um lugar não tão É, legal. E eu falo para você, cara, não desiste. é, Continua fazendo seus vídeos, continua agregando sim. valor na vida das pessoas. Você fala muitas Obrigado. coisas sobre relacionamento também, Eu eu não falo sei. bastante. É Você porque eu tive fala. experiências. Então, eu queria que você entrasse Uhum. nesse assunto. É, Fala para mim sobre relacionamento. Qual foi a tua experiência negativa com relacionamento? Porque eu sei que teve dores aí Uhum. Muitas, muitas. e não sei se teve traição, o que que rolou, enfim. Eu creio que já. Eu quero que você compartilhe comigo, que eu sei que você ajuda muitas mulheres também Sim. com os vídeos sobre relacionamento. O que que você pode Uhum. falar pra gente sobre isso? Olha, de modo geral, Nando, né? Porque é um assunto muito amplo, né? Mas eu procuro usar as experiências negativas que eu tive, até porque, né? As pessoas às vezes olham e falam, poxa, mas ele no momento não é casado, não tô namorando também no momento, né? Tô naquela fase de aguardar em Deus e poder ver se a pessoa que eu tô conhecendo, ela realmente tem as características que eu espero alguém, né? Perante a palavra, perante os desígnios que eu sei que Deus tem para mim. Porque não adianta você estar com uma pessoa que tá num lado numa direção oposta sua, né? Então, o que eu posso falar para as pessoas hoje, ainda mais para quem procura, né, servir a Deus e seguir os preceitos de Deus, é você procurar em alguém características, né, em alguém realmente que estejam em consonância, né, com a palavra, né, aquilo que Deus realmente ele determina, né? Alguém que também disponha não vou falar dos mesmos, que ninguém é idêntico a ninguém, né? Mas, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de viajar, você tem que procurar alguém que gosta de viajar também. Não Não é é que os você procura. opostos que se atraem, Não, são esse é os a maior. iguais. Olha, pra mim, essa é a maior mentira. Eu acho que assim, o que se atrai, às vezes, uma pessoa sabe uma coisa, você sabe química, outra pessoa sabe física. Então vocês vão juntar os conhecimentos. Então, Agora, o oposto não Então, vai se Bruno, atrair. o dito popular, tem muitos ditos populares que são balelas. Esse aí é Uhum. mais um deles. Eu É não um concordo mito com ele, é que um é, mito. os opostos se atraem, Não, são não os se atrai. iguais. Não, não se atrai. No começo, por aquela questão da máscara que todo mundo usa, eu uso, todo mundo usa para querer agradar, né? Você aceita certas coisas, você tenta se adequar, até dá certo, mas depois de um tempo, não, isso vai ter uma dissensão, vai ter um problema, porque ninguém vai mudar. Se a pessoa mudar, uma hora ela vai jogar na cara, mas eu gostava disso, eu parei por sua causa, não, não vai dar certo. Eu acho que você tem que encontrar alguém que goste, pelo menos assim, né? Por cima das mesmas coisas. Gosta de viajar, a pessoa tem que gostar pelo menos de não ficar em casa, entendeu? Porque aquela pessoa que gosta de ficar só no sofá, outra gosta de sair, não vai dar certo. Uma pessoa que gosta de ir pra igreja, outra gosta de ir pra balada, não vai dar certo. Entendeu? Uma pessoa que gosta de conversar muito e outra que é taciturna, Introspectiva. introspectiva, não vai dar certo, porque vai ser um monólogo e a outra pessoa vai cansar a outra também que não gosta de falar, não gosta de ouvir. Então você tem esse que os opostos se atraem, eu creio que não, realmente não funciona, não. Como eu falei, conhecimentos diferentes podem até se agregarem, né? Agrega, né? Você junta o seu conhecimento com o de outra pessoa. Agora, o oposto é algo que não vai E dar as, certo. e as provações que você passou? Nos relacionamentos, É. foram várias, viu, Nando? Foram várias experiências que eu tive, né? Eu não quero falar que eu fui o santinho, porque não. Eu sei que eu errei muito, eu pisei muito na bola também. Eu não tinha tanto entendimento, né? Eu não tive tanta paciência como eu deveria ter. Por outro lado, às vezes eu tive mais paciência do que eu deveria. Teve impulsividade nesse meio do caminho? Ah, teve. Só que assim, não tô querendo arrumar uma desculpa para minha impulsividade que eu tive algumas vezes. Mas muitas pessoas, elas não é que elas têm aquela natureza de ser impulsiva, mas quando você está num caminho que Deus já te falou que não é, você insiste nele, você está correndo atrás de não só no relacionamento, mas de algo que Deus falou que não é para você, vamos falar o relacionamento, porque é questão da impulsividade. Você vai começar a ter sentimentos, Deus vai colocar em você, permitir sensações ruins de que aquilo não é para você. Aí você pode julgar de uma forma diferente. Às vezes não é que a pessoa está te traindo,
Mas você tá sentindo aquela dor de estômago, Deus te mostrando que aquela pessoa não é para você, porque simplesmente não vai dar certo, e aí você já começa a levar para outro lado. Ah, deve ser porque tá me traindo. Mas às vezes não é, entendeu? Então eu fui para esse lado algumas vezes. Eu achava que a pessoa tava ou me traindo, ou tava sendo falsa, mas não, é porque simplesmente a pessoa, eu sei que é uma pessoa boa, eu não tenho mais contato com essa pessoa em questão que eu tô pensando aqui agora, né? Que eu fiquei mais tempo. Eu sei que é uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa, graças a Deus, creio que está bem casada, né, hoje em dia. Mas eu acabei até julgando um pouco errado, por eu achar que a pessoa tinha um mal com ela que ela não tinha, porque não era da vontade de Deus. Deus estava mostrando para mim hoje que não era da vontade dele, porque a gente tinha pensamentos meio que opostos. Apesar de ambos servirmos a Deus, mas a gente tinha ideias e vontades e gostos que não ia dar certo. Então Deus já estava mostrando e eu insisti. Então, assim, não para desculpa eu estar dando tanta volta para falar, né? Mas se tiver uma coisa que eu posso aconselhar, a pessoa, se ela vê que Deus ele já mostrou que não é, corta no começo do que você ficar levando. Protelar, porque empurrando pro empurrar com a tapete. barriga vai dar ruim lá na frente. E aí vai ser pior para você sair fora, entendeu? Eu posso falar isso. Então, 2 conteúdos que você coloca ali no teu TikTok, que é voltado à espiritualidade, Jesus, e também sobre Sobre relacionamento. relacionamentos, é que eu falo mais outras coisas E aí eu específicas. tava conversando com você aí nos bastidores, a gente tava falando do Dream Story, e você falou assim, cara, a história da tua vida. Aí você falou assim pra mim, não, Nando, a minha história ainda não aconteceu. Ainda não. Eu tenho um grande sonho. Cara, eu acredito e creio que você tá no caminho. Só que Deus, ele só dá algo pra gente quando a gente tá realmente lapidado e moldado e preparado pra receber. Com certeza. E no tempo dele. No tempo dele tem que ser. A gente tem essa dificuldade, eu tenho essa Sim. dificuldade da ansiedade, da Eu sou muito ansioso. impulsividade. Eu sou muito ansioso. Eu preciso que também. aconteça agora. E ele fala assim: não, calma, É confia em mim. Mais importante é você confiar em mim. confiar em Deus. Confia mesmo? Então aguarda, o que é teu chegará até você. Chegar no tempo certo. Quanto mais a gente tenta adiantar algo, a gente vai por caminho de erro. A gente acaba fazendo tudo errado. A gente acaba até estragando algo que lá na frente ia dar certo. É a Existe um ansiedade. negócio chamado efeito Zenão, que fala na física quântica. Que quando você fica pensando muito em alguma coisa, será que vai, será que vai, será que não vai? Isso meio que acaba tendo um efeito contrário e as coisas não se realizam. Então, por exemplo, hoje aconteceu de uma forma muito natural. Eu Sim. tava falando, pô, vou querer fazer com que o Bruno esteja aqui batendo um papo Ó, que comigo legal. e rolou. E como eu te falei, quando você me chamou, eu tava indo fazer um exame chatinho, um outro exame, né? Eu fiquei até um pouco atordoado, falei, será hoje e tal, mas aí, ó, acabou acontecendo, né? Eu creio que as coisas que Deus ele fomenta, que ele estabelece, acaba dando certo. Por mais que a gente se ache não preparado como eu tava. Eu falei, não tô preparado, meu Deus. Nunca fui num podcast. Eu falei, não, meu amigo me deu essa oportunidade, eu não vou pisar na bola, não. Vou lá. E você tem irmãos? Eu tenho 3 irmãos. 3 irmãos. 2 irmãs e um irmão por parte de pai. Hoje você trabalha com o quê? Que segmento? Eu sou funcionário público, eu trabalho lá na prefeitura de Mogi. Mogi das Cruzes? Cidade de Mogi das Cruzes, perto né? de Suzano? Pertinho de Suzano, né? Um pouco mais pra lá. Mas você mora em São Paulo? Mas você mora em São Paulo? Eu moro na Zona Leste, próximo de Itaquera. E trabalho em Mogi. Dá quanto tempo? Eu de carro 1 hora, quando eu vou de condução, 1h30, 1h40 por aí. É um pouquinho longe. Quando tem trânsito, quando tem algum problema de carro também, acaba demorando mais que o trem. E hoje, basicamente, então, os vídeos é uma forma extra de você ganhar dinheiro, te dar dinheiro isso hoje? Sinceramente, não. Eu faço realmente por hobby, para poder, né, levar essas mensagens adiante. Esse é meu objetivo no momento, com toda sinceridade. Né? Eu trabalho, não dependo de vídeo, não. Graças a Deus eu não tô querendo me colocar como um anjo aqui, mas já dando uma alfinetadinha, eu não fui por esse caminho de querer inventar profecia, outras coisas para querer. Graças a Deus eu não fui por esse caminho. E você acabou falando para mim, pô, eu monetizei o meu conteúdo numa plataforma e quando eu monetizei, a minha visualização deu uma caída. Sim, justamente nesse momento que eu te expliquei, eu também estava passando por estava desempregado, né? Eu falei, vou fazer tal, né? Porque de qualquer forma as plataformas, elas estão ganhando em cima da gente. Eu falei, nada mais justo do que repassar. Só que aquilo foi algo que eu fiz que eu me arrependo muito de ter feito. Tanto
numa quanto na outra, né? Não sei se eu posso citar aqui, Pode. né? O Quai quanto no TikTok. O No Quai Quai- ainda me ajudou bem por no um Quai tempo. você fez. Sinceramente, eu acho até que foi um caminho que Deus tomou, porque num tempo que eu estava parado, uma parte da provisão veio do Quai. Então me ajudou bastante. Só que não foi nada assim muito Você grande, tá com não. Foi quantos uma seguidores coisa. no Quai? O Quai tá um pouco mais que o TikTok, tá acho que 450 mil chegando por aí. TikTok 413. Deu uma parada, né? Nos dois? Só que os dois deram uma parada. Porque realmente, por esse deserto, por esse processo que eu tô passando no momento, eu precisei dar uma parada, né? Mas eu creio que agora Deus ele vai permitir de eu continuar. Eu não parei completamente. Só que para eu poder fazer com mais assim intensidade, eu creio que vai ser a partir de agora mesmo. Entende? Então, ó, vamos te dar uma oportunidade. Olha para aquela câmera ali e dá um recado, como se você estivesse lá no TikTok, no Quai, uma mensagem para alguém que tá precisando, que tá no fundo do poço, irmão. Tem alguém que deve estar nos assistindo agora que tá num momento difícil, num momento de dificuldade, onde não vê saída. Olha para aquela câmera ali. Eu vou fazer assim como se eu estivesse gravando aqui. Que é o que vai E ajudar. dá o recado pro pessoal. Eu vou ser breve. Eu acho que toda dificuldade é justamente uma forma que Deus usa de falar conosco, nos instruir e não só fazer com que a gente cresça, mas que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, a dificuldade que você está tendo no momento, creia que não é para sua morte. Deus ele está permitindo isso para poder futuramente te usar, para que você possa impactar muitas pessoas através dessa situação difícil que você está vivendo. Então, o que você tem que fazer no momento, por mais que você não veja saída, eu sei que não é fácil falar, né? Mas você não deve descrer, você deve crer que Deus ele está do seu lado a todo tempo. Nesse momento ele está do seu lado. Uma prova disso é que você está aí, você está me ouvindo, você está vivo, está viva. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Então, continua com essa esperança que vai até o fim, nunca morre, e crê que Deus ele vai chegar com o socorro na hora certa, e em nome de Jesus vai mudar a sua situação. Cara, que incrível. Que talento que você tem para É Deus, porque eu sempre fui uma pessoa. você colocar para fora aquilo que as pessoas precisam Glórias ouvir. a E Deus. você não tem o mesmo experiência de comunicação que eu tenho. Pô, eu tenho 26 anos trabalhando em comunicação, sou ator, já fiz dublagem, locutor. E você, sabe o que você tem? Você tem o Espírito de Deus, irmão. Glórias a Deus por isso. Muito obrigado. Você E também tem. é o que Eu creio basta. nisso. Basta Eu creio que isso. você também tem. Nós Cara, temos. Graças a eu Deus por você. tô Fico muito feliz. impressionado Porque com é só Deus para fazer. Ó, eu vou te contar. Uma vez eu fui numa entrevista, foi em 2011, acho que foi da Netshoes, para trabalhar com. Era telemarketing na época, né? E olha, eu dei uma gaguejada na entrevista. Sabe quando você tá com aquela ansiedade que você parece que tá para ter um ataque cardíaco? Eu não sabia mais o que eu falava. O entrevistador fez uma pergunta que eu. Sabe quando trava tudo, você começa Desconecta, a falar coisa né? com Desconecta. coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu tô falando? Lógico que eu não passei, né? Depois daquilo, eu falei, Deus, não é possível que eu vou, né? Aí Deus me honrou de tal forma que numa outra entrevista que eu fui, acho que com 5 pessoas eu consegui ser o único a passar. Então, assim, mas foi necessário que eu orasse. Não que eu, de repente, buscasse formas, porque isso é importantíssimo. Só que o mais importante, Nando, é você falar, Deus, me ajuda com a sua sabedoria. Porque às vezes, mesmo você buscando formas, você pode ficar um dia inteiro martelando naquilo, às vezes você não consegue. E Deus, em uma fração de segundos, ele coloca um entendimento na sua mente. Você fala, meu Deus, era fácil assim, era por esse caminho. Então é Deus que pode fazer acontecer. E Deus usa as formas também. Como eu disse, Deus usa a medicina, os remédios, os médicos, usa os cursos, usa as faculdades. Usa pessoas para falar com você. Ele usa tudo, né? Ele usou até uma... qual que é o animal mesmo? Esqueci agora. Qual? Deus usou um animal para falar. Nossa, deu um branco agora. Mas ele usou uma jumenta, né, para falar, entendeu? Ele usa quem ele quer. Ele usa às vezes até o mal para falar com a gente. Ele usa uma pessoa às vezes que está, né, sendo usada, mas ela fala não, o mal, até o mal tem que se curvar como Deus quer. Ele usa o mal para falar com você. E ele está usando. Ele atualmente está usando muito mal, que é as redes sociais e a internet para falar com as pessoas. Quem diria que numa rede que seria totalmente contra, né, a propagação do evangelho está sendo usada dessa forma, está sendo propagado, difundido desse jeito? Né? E Deus tem colocado à prova essa missão de vida, porque nós estamos aqui
Tô sem o óculos, meu olho tá um pouco incomodando que eu tô sem o óculos. duas pessoas que destinam, hoje, com certeza você destina parte do seu tempo para ajudar pessoas. Eu destino parte do meu tempo para ajudar pessoas. Outras pessoas são ajudadas. A partir do momento que uma pessoa é ajudada, ela também meio que pega para ela ajudar outras pessoas. Então Sim, é uma uma corrente, é corrente. uma egrégora do bem Uhum, que pode mudar o mundo. uhum. Eu acredito muito de que nós somos essa sementinha divina, fazemos parte do Pai, do todo, é tudo Sim, uma coisa só, é tudo um, sim. tudo é uma unidade. Uhum, E o Pai honrando. Eu vejo muita gente querendo status, querendo o trono, uhum. desmerecendo outras pessoas, Sim, colocando pessoas como pequenez, sim. querendo deixar as pessoas pequenas para Para crescer. crescer. E essas pessoas, muitas vezes, Deus permite o sucesso porque a queda ela é muito maior e Ela é muito maior mais lá na frente. rápida do que o sucesso. Sim. Foi o que você falou, nós passamos a existência, vou até olhar para a câmera ali, Uhum, nós passamos, no máximo, vai 100 anos, que nem você falou, uhum, e a velocidade da luz é quase 300 mil quilômetros por segundo. uhum. Não sei se você sabe, para você ir, se nós tivéssemos uma nave que fosse daqui do planeta Terra até o Sol, a quase 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 8 8 minutos. minutos. Para a Lua, 8 segundos. Segundos. Para você chegar na próxima galáxia, parece que demoraria milhares de É, anos-luz. acho que na próxima estrela, 4 anos, algo assim, né? Ou seja, na Quatro, velocidade da luz, né? 4 anos-luz Luz. na velocidade da luz. Se a gente pegar só esses 4 anos-luz na velocidade da luz, 100 anos é nada. Sim. Então, Bruno, não dá para ficar com raiva, com mágoa, com birra, com Não mimimi, dá. com diz que me disse, Uhum. com ódio. Isso é retrocesso, é perda de tempo. Isso é perda de vida, é perda de propósito. Nosso propósito, não só daqui, mas o nosso propósito eterno. Né? Esses sentimentos, essas ações, essas atitudes, elas vão totalmente contra o propósito. O E, propósito de Deus é esse, que a gente, como você disse, nós somos sementes. Ser usado um para ajudar o outro. Né? É um para ajudar o outro, um para... Você ajuda um a crescer hoje, amanhã esse pode te ajudar também a crescer, ou ajudar outro que vai te ajudar a crescer. Né? Mas o maior objetivo não é crescer, é a gente ver os outros crescendo. Né? É a gente poder ascender pessoas assim no sentido espiritual, né? Levar almas, como eu disse no início, salvação, né? A libertação, entendeu? Resgatar almas. e Deus, muitas vezes, permite que a gente viva o que nós devemos viver. Sim. Porque antigamente, na Bíblia está lá algumas pessoas que passaram pela história que tiveram mais de 600, 800 anos. Uhum. E hoje nós vivemos tão pouco, mas com uma passagem que... A questão é, como será essa nossa passagem, a sua passagem? Uhum. Como que vão falar da gente quando a gente não estiver mais aqui? Sim, também. Isso também é muito importante. Daqui Né? eu até vi no TikTok esses dias, uma reflexão, daqui 120 anos, Todo mundo já não... todos nós não estaremos mais aqui. Se Cristo já não tiver voltado, né? Todos nós Teremos, não estaríamos. teremos outras pessoas ocupando o espaço que nós ocupamos, as casas, os Sim. carros que nós compramos nem vai existir mais. Uhum. E a gente, por mais notoriedade que a gente tenha, por mais conhecimento, né? Você pode ver a pessoa mais influente do mundo. Ela pode falecer hoje, pode ser difundido por uma semana, né? Depois de uma semana ninguém mais lembra. Né? Hoje, por exemplo, hoje você ouviu alguém falando do Jô Soares. Né? É só um pequeno exemplo, né? Alguém que era tão influente assim que eu mesmo gostava muito. Né? Não. Ou seja, a gente morreu agora, quem dirá nós que somos bem menos conhecidos? Amanhã já ninguém lembra. Então, o principal não é nem, eu digo, legado, mas o que a gente vai poder levar Você na sabe continuidade, que é na você eternidade. sabe quem é o vô do seu avô? O avô do meu avô, talvez um eu até saiba, mas Você entende? sim. As O que ele pessoas... fazia, o que ele pensava, quais foram os méritos dele, né, os feitos dele, não sei. Realmente não sei. Da É uma mesma forma que não reflexão. saberiam de mim também.
Então, meus amigos, vamos viver nossa vida de forma intensa, vamos viver intensamente. Eu estive aqui conversando com Bruno Malachini. Muito obrigado. Bruno, obrigado. Nando, Meu irmão, obrigado Deus mesmo, abençoe irmão. a sua vida. E a todos vocês, Obrigado. pela paciência de alguém que nunca... Obrigado por ter aceitado o meu convite, porque esse é um agradeço. podcast que eu não quero trazer só pessoas pseudo-conhecidas, famosas, influencers, que tem 1 milhão, 2, 3 milhões. Eu não estou interessado na quantidade de seguidor que você tem. Meu interesse é na alma que você é, na pessoa incrível que você é. E por isso que você esteve aqui contando a sua história, por isso que é o teu dream story, é teu momento. É uma história que pode inspirar outras pessoas. E eu faço o mesmo convite para você que está me assistindo aqui. Faça como o Bruno, venha sentar aqui de frente com o Nando, de frente com o Fernando Pinheiro, a voz da motivação. Eu quero saber da sua história. Nando, eu não tenho seguidor, não importa. Você é um ser que vive, você é um ser que tem uma história incrível e você é um ser que pode motivar e me ajudar a motivar mais e mais pessoas. Vem comigo, vamos tirar essas pessoas da escuridão, trazê-los para a luz. Bruno, obrigado pela sua participação. Mais Tua uma rede vez, obrigado, social, Nando. como que o pessoal te acha? Olha, no Instagram tá bruno.malachini, né? M-A, é com 2 L's, Malachini, né, que se fala. E no TikTok acho que também tá, deixa eu conferir aqui, mas eu creio que tá da mesma forma também Acho no que tá. TikTok, né? Isso, bruno.malachini, é que eu mudei faz um tempo, tava ao contrário. Bruno.malachini, é M-A-L-L-A-C-H-N-I. Beleza, Puderem me ajudar? Coloquei até o óculos aqui para finalizar, olhando para essa câmera aqui. Um obrigado a cada um de vocês. Quer participar comigo? É nandopinheiro.com, nosso site, nandopinheiro.com. Clica lá no botão, tem um WhatsApp lá para você falar com a Janaína, ou liga no telefone 11 99898 9134. Um grande abraço, Bruno. Deus abençoe sua vida. Amém, você também. E A todos gratidão, vocês também. gratidão, gratidão pela honra e pela glória do Senhor. Um abraço. Amém.